A paz do Senhor Jesus, minha gente, nós estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo do livro de Gênesis, no capítulo 2 que nós paramos, né? Nós fizemos o capítulo 2 até o versículo 9. E agora nós vamos entrar no versículo 10, capítulo 2, versículo 10. De Gênesis, que é o nosso estudo, que é o começo de tudo, né? O começo do mundo, o começo de nós, né? Da nossa vida, da vida dos animais, vegetais, de tudo. Como tudo começou, né? Nós precisamos entender como tudo começou para poder entender algumas coisas que vêm depois disso, não é mesmo? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então vocês percebem, minha gente, o que foi que Deus criou? Tudo maravilhoso, tudo perfeito, rios com águas cristalinas provavelmente, com pedras preciosas, né? Tinha tudo, né? Era o paraíso mesmo, como nós chamamos, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Guardar de quê será, né? Guardar. Para lavrar, tudo bem, lavrar o solo, plantar, colher. Para guardar, guardar. Estou me perguntando, guardar de quê? Guardar do quê? Vamos lá. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas, olha o mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Interessante isso, não, minha gente? Vocês já pararam para pensar? De toda a árvore do jardim, o homem, o ser humano, podia comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ixi, que difícil. Do conhecimento, o ser humano é curioso. Vocês já perceberam que basta dizer para a criança não pode? Ela fica olhando, olhando, ela vai e muitas vezes ela desobedece. Isso não! Esse não, até hoje, é muito difícil de obedecer. E vocês vão perceber, mais para frente, que era exatamente esse ponto que Deus estava trabalhando no ser humano e testando. Obediência. É difícil. Até hoje é difícil a obediência. Eu vou falar um pouquinho de mim, eu particularmente, né? Você sabe que eu, para obedecer, eu preciso entender. Se eu não entender, eu fico, como diz aí a gíria, né, encasquetando. Mas por quê? O que acontece? Sabe aquela coisinha de, vou ver, vou experimentar, quero ver o que acontece. Por que não? Você é assim também? Por que não? Esse não, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, e do conhecimento, o ser humano ele quer conhecer, ele quer saber como é, né? E entra bem muitas vezes, né? Na maioria das vezes, né? Então veja bem, mas nesse caso aqui, vocês vão ver futuramente, e isso é até hoje, esse verbo obedecer é uma pedra no sapato de todo ser humano, desde criança, desde os primeiros entendimentos. Você que é pai, você que é mãe, você deve estar entendendo o que eu falo. Obedecer. Eita! Você precisa explicar, não adianta você
só falar. Aqui, né, você viu, Deus não explicou, ele só falou. E nós deveríamos obedecer, né, nossos pais, nossos mestres. Há uma razão, é uma razão. Mas obediência é difícil, principalmente obediência a Deus. Aí as pessoas veem obediência como escravidão. Obedecer é não ter liberdade de escolher. Mas quando a palavra vem de alguém que te ama, de alguém que quer o teu melhor, que te cuida, né? Obedecer nunca deveria ser difícil. Mas nós temos essa dificuldade. E aqui Deus só estava testando Adão. Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal. Ciência é conhecimento, né? Do bem e do mal. Porém, Adão obedeceu. Não teve nenhum problema para Adão isso. Nenhum problema. Ele continuou no Jardim do Éden, trabalhando, fazendo tudo o que tinha que fazer, obedecendo a Deus. Nenhum interesse nessa árvore. Tinha tanta coisa boa, tanta coisa para fazer. Se aquela não era para tocar, tudo bem. Adão tranquilamente permanecia em obediência, cuidando do Jardim do Éden. Mas uma hora ele desobedeceu. Isso nós vamos ver no próximo vídeo. O porquê e as consequências. Eu quero que vocês guardem na memória. Ele estava no paraíso. Ele cuidava de tudo, ele era dono de tudo. À tarde Deus vinha visitar, conversar com ele. Ele era tudo ali, né? E o amor de Deus, inclusive, né? Tudo que Deus fez, deu para ele. Só deu uma advertência: não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Amém? Vamos orar? Deus Pai Celestial, abre o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos chegar no cerne do Teu ensinamento. Que foi tão difícil obedecer lá no Éden, e tem sido até hoje, Senhor, até hoje, porque os Teus ensinamentos, a Tua palavra, os Teus mandamentos estão aqui. A maioria, ou muitos, nem conhecem. Ou então, não é por aí, o ser humano não quer. Tem as regras para o do bem viver, mas o ser humano quer fazer da moda dele, quer ir pelo caminho dele e sofre consequências. Mas está aqui. E o Senhor deixou no livro para nós o caminho a seguir. E Jesus veio abrir esse caminho, esse paraíso que de repente se fechou para o ser humano. Jesus veio nos devolver. Mas está difícil para as pessoas entenderem que elas já têm acesso a esse paraíso que Deus criou para nós. A essa vida calma e sossegada. Como muita gente diz, né? Ai, viver no paraíso é possível. É possível. É possível voltar a esse paraíso. É possível ter Deus guiando, Deus ensinando, Deus provendo, Deus cuidando, Deus sarando, Deus perdoando. Tudo isso nós já tivemos de volta através de Jesus Cristo, quando se submeteu a ter um tempo como ser humano e pagar o preço da nossa desobediência, do nosso pecado, e tirar o poder de Satanás sobre a nossa vida.
mas nós precisamos seguir, estar com Jesus, nos ligarmos a Jesus Cristo, para que possamos, dia após dia, ir aprendendo, evoluindo e tendo as bênçãos, as benesses de Deus e conhecer pouco a pouco esse paraíso, que ele existe ainda, viu? Ele existe sim. Se você não conhece, se você está com a sua vida num tumulto, aproveita essa oportunidade e venha conhecer. Conheça porque ele existe. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Deus Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, e na unidade do Teu Espírito Santo, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor. Agradecemos por esse ensinamento, agradecemos por esse aprendizado, agradecemos por essa luz no nosso entendimento. Pai Santo, abençoa o nosso coração, abençoa o nosso entendimento, para que nós possamos chegar ao conhecimento dessa grandeza, porque esse é o fio da meada. Se nós conseguirmos entender esse comecinho, tudo mais ficará mais fácil para nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Até mais.